Bom dia, estamos nós aqui depois da Semana Santa, não gravamos para deixar vocês um pouco em paz, né? Mas hoje a gente quer compartilhar uma situação em que nós temos que tomar decisões. Lá atrás, na Semana Santa, justamente na quinta-feira, Pilatos ele está diante de Jesus e ele vai indagar a multidão com uma pergunta. E ele pergunta para a multidão: o que faremos nós então? O que farei eu de Jesus chamado Cristo? Isso na quinta-feira, antes da crucificação. E o povo responde para Pilatos: crucifica-o. O mesmo povo que uma semana antes, que é o domingo de Ramos, vai exaltar o Senhor e glorificando, dizendo: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus entrando com um burrinho na cidade de Jerusalém, em cima de um burrinho, e o povo aplaudindo, né, aquela situação e declarando que ele era bendito, Hosana. E uma semana depois, esse mesmo povo, atiçado pelos religiosos, né, pelos doutores da lei, eles vão pedir que Pilatos solte Barrabás, um assassino, e que ele então exerça a justiça sobre Jesus, que seria a crucificação. O povo pede a crucifica, ou seja, mate-o, né? Mate-o. Então eu gosto de usar essa passagem muito na sexta-feira da Paixão e também no domingo de Páscoa, que é a questão qual decisão, né? O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? De tudo aquilo que ele falou, de tudo aquilo que ele disse, de tudo aquilo que ele é. Qual é a sua posição? Você vai ser que nem os discípulos que o abandonaram, largaram sozinho? Você vai ser como os doutores da lei, os escribas, fariseus, saduceus, os sacerdotes, até Caifás e Anás, de acusá-lo? Ou de também igual o povo que estava ali, né? Pedindo ensandecidamente sangue, né? Crucifica. Qual é a sua decisão? E interessante que, invertido dessa aqui já é a preparação da morte de Jesus, a crucificação, o vitupério, né? Os espancamentos que ele sofreu. Tem uma situação que foi em Mateus, logo no início dos textos de Mateus, que está bem implícita naquilo que o profeta Miqueias, no capítulo 5, Miqueias está há 700 anos antes de Jesus, e ele vai dizer no capítulo 5, no versículo 2, ele diz assim: e tu, Belém Efrata, Belém é a região ali da Judéia, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, na região de Judá. Belém está ali pertinho de Jerusalém. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui seria uma profecia de Miqueias, 700 anos antes do nascimento de Jesus, apontando lá para Belém, nessa cidade que da onde veio o rei Davi, né? E Jesus ele é descendente de Davi, que Davi é descendente de Judá, e vai nascer ali Jesus. E quando os magos, nós conhecemos a história, que vai fazer a adoração do bebê, ainda era um bebezinho não, Jesus já estava crescidinho já, pelo menos aí uns 2, 3 anos, não era bebê ainda, já tinha passado o tempo que ele tinha nascido. Tanto é que ele não está na manjedoura, essa questão de ver a manjedoura com os bichinhos ali, os magos, não tem nada a ver, porque Jesus já estava um pouquinho mais crescidinho, 2, 3 anos, e eles vão numa casa, eles vão, um texto bíblico no capítulo 2 de Mateus, lá por versos 10, 11, vai dizer que eles entrando na casa, né, os magos. Mas qual a importância que nós temos dessa questão da profecia de Miqueias 700 anos antes, o nascimento de Jesus e o vitupério, a prisão, a crucificação de Jesus aí, no desejo ensandecido da multidão de sangue, atiçada pelos os nobres, né, os grandes lá. Bom, Jesus nasceu em Belém, capítulo 2 de Mateus, e o texto nos diz que ele nasceu em Belém no tempo do rei Herodes, e que depois veio uns magos do Oriente. Esses magos eram pessoas que estudavam as estrelas
e pelos seus estudos eles perceberam que uma estrela diferente havia nascido. E eles chegam em Jerusalém, né? O povo lá não está esperando nada, e eles vão perguntar, né? Perguntar onde está o recém-nascido rei dos judeus. Porque eles viram a estrela no Oriente e viemos aqui para adorar. Onde está o rei de vocês que nós viemos aqui adorá-lo? Porque nós vimos que nasceu, pelas estrelas que ele nasceu, né? Não sabemos se eles são, alguns dizem que eles eram de Mari, e eu até aconselho a ver um filme muito legal, eu esqueci o nome o Quarto Sábio, e que vai explicar mais ou menos essa situação. Muito, muito bacana esse filme, aconselho. Então eles vieram para Jerusalém pelos estudos das estrelas, eram astrólogos no caso, interessante, muito interessante, os astrólogos preocupados com o recém-nascido rei dos judeus. E eles foram lá para adorar. Bom, aí isso alarmou o rei Herodes e toda a cidade de Jerusalém, como diz o texto no versículo 3. Que rei dos judeus? Porque Herodes era o rei de Jerusalém, de Judá. Então o rei manda convocar lá todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, e indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Onde ia nascer o Cristo? O Cristo é o Christos, né? É o ungido. Jesus, a palavra Jesus, já expliquei para vocês que é ramificação de Oséias e Josué, e significa salvação, e Cristo, que é Jesus, né? Ele é o ungido. Então seria o Salvador ungido. Depois vai ser essa nomenclatura de Jesus. E eles perguntam, onde é que vai vir o Mashiach, o Cristo, né? O ungido? Aí os doutores da lei, esses mesmos doutores e escribas que depois vão pedir a morte de Jesus, incitando a multidão para que ele fosse crucificado, os estudiosos da Torá, do Tanar, né? No caso a Torá é os 5 livros da Bíblia, o Tanar são os 5 livros, mais os escritos e os profetas. E eles dizem aquilo que o nosso amigo Miquel tinha dito lá, que era em Belém de Efrata. É o mesmo texto que eles vão estudar e vão dizer, em Belém da Judéia, respondeu eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, lá em Miqueias 5:2 que a gente leu. Eles vão dizer aquela profecia. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Então eles pegam a profecia e falam para o Herodes e fala. Aí, com isso, o Herodes chamou secretamente os magos, nós conhecemos a história de Natal no caso, e diz para eles que, olha, quando vocês souberem com precisão o local que está essa criança, vocês me informem, porque eu vou adorar lá a criança lá, né? Eu quero adorar, mas é tudo conversa fiada do Herodes, porque a vontade dele era matar o suposto inimigo dele que poderia tomar o trono dele. Ou eles ouviram o rei, e com a informação que eles tiveram dos doutores, eles vão para Belém. E eles vão seguindo a estrela, para onde estava o menino. E nós vemos então no versículo 10, e eles veem a estrela, alegram-se com um grande e intenso júbilo, e entrando na casa, né? Aqui já está a casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostraram-se, o adoraram e entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E depois eles é avisado por sonhos para não voltar para Herodes e voltar para a terra deles por outro caminho. Bom, nós é interessante porque o povo de Israel, naquela época e até hoje em 2023, nesse domingo aqui, que é dia 16, eles esperam o Messias, né, o Mashiach, o Sar Shalom de Israel, o príncipe da paz de Israel. E toda mulher grávida que é judia, do grupo dos judeus, né, ela pode trazer em seu ventre o Mashiach, o Messias, o ungido. E esses caras estavam esperando isso, acreditando até mais ainda por causa da questão, nós sabemos, da opressão romana, de que o Messias viria naquele tempo ali para libertar Israel. Isso também foi o pensamento também, lá na frente já comentamos isso, dos apóstolos. E eles não se preocuparam. Eles não se preocuparam em irem com os magos para encontrar o Messias dele, a esperança deles, né? A esperança de Israel. Eles não se preocuparam com isso, só informaram e cada um ficou... Isso porque eles eram doutores da lei. Eles eram pessoas que conheciam o Tanar todinho.
e sabia das profecias, e expectativas de esperança também do Messias chegar. Bom, a grande pergunta do Pilatos, né? O que faremos de Jesus chamado Cristo? O que faremos de Jesus chamado Cristo? E a resposta, porque Pilatos queria soltar Jesus, mas também por questão política e medo também dos judeus, ele continua ali, o pessoal pede que ele faça então a crucificação e ele vai então fazer. São decisões que nós devemos tomar. Nós sabemos que todas as decisões que nós tomamos, existe uma consequência. Ou são consequências boas ou consequências ruins. Mas são decisões que precisamos tomar. Uma moça aí na YouTube, eu não sei como é que chama muito bem isso aí, ela disse que nós tomamos pelo menos 25 mil a 35 mil decisões por dia. Né? Se você vai pôr chinelo, se você pôr sapato, se você pôr meia, vai ser meia, se você vai pôr mais detergente na esponja ou não, se você vai comer carne ou frango, todas as coisas são decisões que nós tomamos e todas as decisões têm as suas consequências. E a minha pergunta é hoje para você, trazendo até e rememorando a questão do dia de Ramos e também da sexta-feira da paixão e da ressurreição no domingo, o que você vai fazer de Jesus chamado o Cristo e de tudo o que ele falou. E ele fala muito bem, e principalmente no capítulo de João, né, no livro de João, nós temos algumas afirmações que Jesus faz sobre quem é ele, né? E ele está dizendo isso para os seus apóstolos e também para a multidão que o ouve quando ele está falando. Então são palavras que ele fala de quem ele é, né? Implicitamente ele havia no decorrer da sua caminhada indo explicando essas coisas aqui. Então vamos começar aqui no capítulo 6, no verso 35. No capítulo 6, verso 35, Jesus então vai dizer algo sobre a questão de ele diz assim: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, né? Então Jesus fala que ele é esse pão que sustenta, né? Não é o pão material, esse pão que nós temos da pão francês ou qualquer outro pão de forma que nós comemos e matamos a nossa fome aqui, mas logo depois vamos ter fome também de novo. Isso é muito parecido com o que ele falou no capítulo 4 para a mulher samaritana, né? De que ele era a água viva, né? E quem bebesse daquela água nunca mais teria sede. Ele fala para ela: essa água do poço, você vai vir aqui outro dia, e você vai tirar, e você vai beber, e você vai ter ainda sede, vai ter outra vez sede de novo, tal, vai ficar sedenta, mas da água que eu der para você, você não vai ter mais sede. Então é a vida que ele tem. Então ele é a água viva, ele é o manancial de águas vivas, ele é o pão da vida. Então ele alimenta também. Não é um pão que você vai ter fome novamente, é um pão que vai te alimentar. Tudo isso é na questão espiritual. Não entenda, por favor, que você Jesus, eu não vou comer mais e ele está dizendo que eu não vou ter mais fome. Poxa, é uma questão que ele está dizendo quem ele é. Ele é aquele que sacia a sua sede, ele sacia a sua fome, e você não vai ter mais sede e você não vai ter mais fome. Aí quem vai até ele, quem crer nele, vai gerar essa completude, né? Esse saciamento de algo que nós desejamos. E também, não só na questão do pão, como também na questão da água. Quem beber, que a água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Então são afirmações que Jesus vem dizendo no livro de João, no capítulo 4, no capítulo 6, ele falando quem ele era, se colocando diante do povo. Nós temos outra passagem também que remete muito a talvez até uma festa judaica das luzes. Depois veio o Hanukkah, mas antes do Hanukkah, se eu não me engano, são a festa do tabernáculo, que era muito iluminada a cidade de Jerusalém. Então Jesus fala no capítulo 8, no verso 12, que ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu vou conseguir enxergar as coisas. Eu não vou entrar por um caminho de escuridão onde eu não enxergo nada. Então, olha só. Então eu vou ser saciado na minha sede. Eu vou ser saciado na minha fome. E se você então crê em mim, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que ilumina
né? Que a luz da vida, vai ter a luz da vida. Você vai ter a água que sacia, que vai ser a vida eterna, e de você vai fluir rios de águas vivas. Você vai ser o pão que sustenta também a sua vida, e ele também é a luz também que te dá a vida. Tudo é ele, afirmações que ele está fazendo. Bom, nós temos uma outra afirmação de Jesus que está no versículo 10, capítulo 10, no verso 7 e 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, ou seja, ele está dizendo, amém, amém, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas, né? Nós sabemos que num curral existe a porteira, a porta é tanto para as ovelhas poderem sair para o pasto, como também elas retornam do pasto para se alimentar. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, né? São os mercenários, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Não são os pastores que elas conhecem. Eu sou a porta. Então agora ele é a porta do curral, né? Para onde você vai encontrar pastagem, e também na volta você vai encontrar o abrigo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá, né? Entra e sai, e achará pastagem. É isso que ele está dizendo aqui, que ele é a porta desse curral de alimentação. Eu tive a oportunidade, eu nunca tinha visto, e lá em Piedade, que eu fui, numa fazenda que tinha ovelhas, e eu e minha esposa subimos um monte que tinha, e as ovelhas correram da gente, fugiram. E logo depois, quando a gente chegou lá em cima, veio o pastor, e ele com um assovio, ele foi para a porteira, e assoviando, aí você via aquela, nunca tinha visto, é maravilhoso, aquele monte de ovelha correndo, descendo assim, aquele grupo inteiro, e parando bem na porta, assim, diante do pastor, né? Depois que todas pararam ali, ele foi e abriu a porteira, e elas foram descendo correndo. Estavam no pasto e foram correndo, descendo, e foram se abrigar lá embaixo, só com o assovio dele. Então ele fala assim, eu sou essa porta que te dou pastagem, eu te sacio a tua fome, sacio a sua sede, e também te dou pastagens para você comer e se deliciar, como diz o Salmo 23, né? Ele prepara diante de mim uma mesa, me dá água, lugar de refrigério, de tranquilidade, o que é onde eu vou ficar ali para descansar. Ele então é a porta, a declaração de Jesus, eu sou a água, eu sou o pão, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. E ele vai depois também falar que ele é esse bom pastor, né? E que ele diz que ele é, nós podemos ver isso também no versículo 11, seguindo aqui, né? Ele diz no 10, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, e além de eu ser a porta que te abre para você entrar, para você sair, para descansar e para achar pastagem, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não é um mercenário que trabalha por dinheiro, e se o lobo vier e vai comer a ovelha, ele não quer saber. Não, ele dá vida. Ele tem, segundo o Jacó, no texto de Jacó, que ele vai conversar com o sogro dele, ele fala, olha, de todos eu tive que sempre dar a satisfação de todas as ovelhas que eu perdi. Então o pastor, ele tinha que te provar, mesmo que um leão tragasse ou o urso pegasse uma ovelha, ele tinha que lutar. Tanto é que o rei Davi lutou contra o urso, ele lutou contra o leão, para poder pelo menos tirar um pedaço da ovelha que o animal estava pegando, comendo, para ele poder mostrar para o dono da ovelha, ó, eu tentei lutar, tá aqui um pedaço que eu tentei tirar o leão e o urso de cima da ovelha para dar satisfação, senão ele tinha que pagar, né? Pagar para o dono lá. Eu sou bom pastor, entendeu? Eu não vou deixar a ovelha se matar por mim, ou deixar o animal comer a ovelha. Eu dou a vida pela ovelha. E foi o que ele fez na cruz, ele dando a vida dele para todos aqueles que creem nele. Então ele é a água, ele é o pão, ele é a luz, ele é a porta, ele é o bom pastor. E depois Jesus também vai falar com Marta, que é na questão da ressurreição de Lázaro. No versículo 25 e 26 do capítulo 11, a Marta diz, ele fala, olha, eu sou Jesus, cara, né? E aí a Marta diz assim para esse versículo 24, eu sei, né? Ele fala para a Marta assim, ó, o seu irmão vai ressurgir depois, né? Ele há de ressurgir. E a Marta fala assim, eu sei.
que ele vai na ressurreição do último dia. Aí ele fala assim: não, Marta, não é assim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isso? Você crê isso? Tudo ele fala para a mulher samaritana: se você crê, né, eu sou. Aí ele vem falando: o pão da vida, eu sou. Se você crê que ele é. Então essa declaração que ele faz. E por fim, no capítulo 14, no verso 6, ele vai dizer que ele é, o famoso texto que fala assim que ele é: respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, olha só, não é que ninguém vai, ninguém vem, ele também é o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São declarações que Jesus fez. E a minha grande pergunta que é a pergunta do Pilatos, né? O que você vai fazer de Jesus chamado o Cristo? O Miqueias falou lá, né? Miqueias ou Oséias, né? De que você poderia, ele viria de Belém para manifestar-se ao mundo. E aí a decisão que nós temos tomado aquilo que ele falou que ele é: eu sou a água viva, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então qual é a decisão que você vai tomar desse Jesus que se colocou dessa maneira por você, que coloca diante de você a vida dele como o Salvador que ele é, para que você possa ter a vida eterna? Então são decisões. Você vai ser os sacerdotes, os escribas, o povo que sabia que Jesus, que os magos estavam atrás e não foram buscar, ou esse mesmo pessoal também, lá depois de 30 anos, junto com Pilatos, pedindo que o crucificassem. Então, qual é a sua decisão, o que você toma e que você vai tomar agora diante dessas declarações e afirmações de Jesus? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo e a sua semana, em nome de Jesus.